Eu estudava num colégio que o recreio era fora da escola. A gente saía, andava, ia para os botecos. Sim, Que loucura, sim, gente. sim. Eu não ia beber, a gente ia tomar café, comer brigadeiro, mas nos botecos. E aí ali eu conheci um fotógrafo que me chamou para fazer umas fotos. A gente teve em Porto Alegre no ano passado, eu mostrei para ela o cachorro do Do Rosário. Rosário. Ah, o cachorro do Rosário! Isso, porque a barraquinha fica em frente à Claro. escola. Você ficou me devendo. Eu fiquei, ainda não tivemos tempo, mas ano que vem a gente vai de novo. Mas enfim, só para não perder a piada, Sim. como eu achei que tu tivesse sido descoberta Sim. em Bé, eu ia Eu não dizer... devia ter falado, essas coisas a gente tem que Imagina. deixar assim, né? Vira lenda. Folclore. Eu não quero parecer que eu tô te menosprezando, mas é fácil encontrar beleza quando tu tá em Bé, que é um lugar muito feio na minha concepção. É a praia. É a praia de Bé. Eu falo isso com lugar de fala, que eu sou gaúcho, as pessoas sabem. Eu queria saber, tu saiu do Rio Grande do Sul aos 14. Foi. O que tu mais sente falta da nossa terra? Do Pinhão, Ai, da Serra Gaúcha. Eu gosto mais, claro, porque nossas praias, né? Não deu muito Não certo. vamos falar mal, porque depois vão dizer que a gente está cuspindo no prato. Não, de maneira nenhuma. Aí eu vivi grandes momentos em Bé, mas assim, a Serra Gaúcha Sim. eu amo. Eu O tive... meu pai tem ainda, a gente ficou com um sítiozinho dele em Nova Petrópolis. Então aquela região ali, sabe, eu sou apaixonada. Frequentava o Colina Verde, o restaurante. Mais ou menos, eu tinha casa também em Aham. Gramado, então a gente vivia muito essa coisa da casa, assim, sabe? É uma delícia. E a Páscoa, sabe? Todos aqueles momentos familiares, assim. E a comida, né? O pinhão, a polenta, Galeto. o galeto. ai, Eu acho que esse é o que eu pinhão. mais sinto falta. Não tem pinhão bom no Sudeste. Não, pinhão é lá. Você vai tentar comprar, porque minha mãe é de Santa Catarina, não é do mas lá Rio Grande do Sul. também é bom. Mas aí você quer buscar um pinhão gostoso, você não acha aqui. Eu gosto, assim, da cultura do Sul, assim, essa coisa... eu acho querido, sabe? As pessoas são queridas, assim, lá. Assim, essa coisa da avó, né? Essa integração que a gente tem. Acho que o brasileiro, de filho maneira de quem, geral... né? Filho de quem? O que o vizinho vai pensar, né? Tem as partes mais chatinhas, mas a parte boa é muito acolhedora, muito amorosa, assim, sabe? Então... Acho que o brasileiro, de maneira geral, a gente é muito passional, né? Essa coisa familiar e tal. E lá, por ter o tal do frio, né? Eu acho que o inverno, ele junta mais Agrega. ainda, né? Agrega. Sim. O frio, eu adorava o inverno lá em Gramado. A gente saía assim, casacava inteiro, ia andando pela rua, soltava aquele... saía aquele... Que delícia. Isso é o que eu gosto de lá. A serra é uma delícia. Ô, Fernanda, eu tô vendo você falar, cada vez que você fala, seu olho tá indo longe. Eu não sei se foi por causa da partida de Dona Teca, talvez. Quando você fala que foi esse ano, né? O teu olhar, ele vai lá na história, assim, Eu sou um pouco Nostalgia. melancólica, tá? Daqui a pouco eu começo a chorar. Como uma gaúcha, né? sou um Somos. pouco Mas eu melancólica. nunca te vi chorar em nenhuma entrevista. Não queira, eu sou bem chorona. Não, porque é verdade, assim, e é muito bonitinho ver, quando a gente vai pesquisar a sua história, que apesar de seus pais terem se separado quando você tinha 11 anos de idade, vocês sempre mantiveram essa unidade. Assim, vocês ali, você foi embora com 14 pro Japão, mas... Não, mas a gente sempre teve muito próximo. É isso, né? Sempre teve essa unidade. E você trouxe isso para sua vida e para sua casa. Sim. Aquilo que a gente estava falando, né? São os valores, assim, que cada um carrega, né? Meu pai e minha mãe sempre priorizaram muito a gente, sabe? A família, estar juntos e amar mesmo, né? Porque também não adianta montar o circo e sair fora, né? Eles eram muito presentes, muito amorosos, assim. E aí, quando eu saí de casa, né? Quando eu saí, eu ainda era uma adolescente crítica, né? Aos meus pais, como todo adolescente, né? Mas aí, quando eu tive meus filhos com 30 anos, aí eu acho que a gente retorna um pouco para os pais, né? A gente começa a dar muito valor ao que foi bom, né? Assim, então, nesse momento que meus filhos nasceram, eu fiz questão de trazer eles muito para perto, né? Ainda mais que eram gêmeos, foi aquela coisa, né? Na minha família, uma comoção, na família do Rodrigo também. Por sorte, né? Eu me encontrei com o Rodrigo, que também é um cara que pensa muito parecido comigo nesse aspecto familiar, assim, a gente gosta muito da nossa família. A gente gostava muito de botar as nossas famílias juntas, então era
todo mundo na mesma casa, mas não tem quarto, não importa, a gente vai jogar Dorme no no colchão. Aham. Então a gente viveu muitos momentos assim incríveis em família, a gente provocava, como a gente morava longe deles, a gente provocava situações para trazê-los sempre. Então realmente sempre foi muito intensa essa relação assim. E no final, assim, quando a Maria nasceu, há 5 anos, eu ainda tive a felicidade de juntar o meu pai e minha mãe no mesmo ambiente, porque eles, né, com a separação, cada um foi para sua vida, meu pai casou de novo, e no final foi muito bonito ver eles se reconectando, meu pai falando da minha mãe, Maria Tereza é uma mulher maravilhosa, foi uma mãe maravilhosa, então foi tão bonito, legal. sabe, Ai, que ver os dois delícia. juntos, assim. Eu tenho uma foto desse encontro dela bebê, eu com ela no colo e os dois assim no sofá do meu lado. Que massa. E foi bem legal. E aí é isso, né? A vida vai passando Vai e a gente não acontecendo. imagina que um dia vai perder essas pessoas, né? Eu jamais imaginava que hoje eu estaria aqui sem pai, sem mãe. Aham, isso. aham. Porque apesar de idosos, 80, meu pai estaria com 87, minha mãe hoje, né, 81, 80 eu acho. Né, você sabe que vai perder, Claro. mas né, assim, Mas não a gente não ter é pensa muito toda hora, estranho. né? A assim, sua mãe teria 82. Dois, É isso. E né, uma morte repentina, assim, então Sim. é muito, assim, o que me contenta é ter feito tudo que a gente fez, sabe? Tudo Sim. que eu fiz por eles, né, o coração cheio de amor de tudo que eu recebi deles e assim, eu realmente não poupei esforços para estar presente, sabe? Que massa. Então isso é bom, porque eu acho que o problema é quando a gente perde e fala, putz, por que eu não... Podia ter feito. Eu tive assim, ali em 2018, eu estava morando em LA, eu tive uns quiprocós políticos com eles. Quem não em 18? Quem não, né? Imagina. E aí eu lembro que eu e meu pai, a gente ficou um pouco assim, sabe? Mas a gente não conseguia. Daí um dia ele me ligou, ele falou, por que você não vem embora pro Brasil? Vai ficar aí. Eu estava em LA, daí eu falei, quer saber? Eu vou embora. Ainda vim, consegui ficar com ele É verdade. 6 meses. Aham. E 6 meses depois ele faleceu. Veio na hora certa. É. A tua relação com os teus avós, o seu Arthur e a dona Celina, sempre foi muito importante para ti. Já Sempre, falou em várias entrevistas que são Sempre. grandes referências Grandes na tua vida, referências, né? A Maria, claro. Mas olha que engraçado, um parênteses. Eu fico pensando, né, por que eles eram tão fortes na minha vida? Porque praticamente eu vivia na casa da minha avó e do meu avô. E eu fiquei pensando outro dia, mas por quê? Aí, pensando nessa coisa de menopausa, né, de separação, fiquei pensando, cara, a minha mãe, ela devia estar tão ferrada nessa época, que eu Claro. tinha, sei lá, 6, 7 anos. Crise no casamento, menopausa, podia estar deprimida, o que eu sei, o que a Sim, gente sabe, sim, né, imagina. do que os nossos pais sentiam. Então, claro, minha mãe, ela usava minha avó, que era muito presente, talvez para me Entreter. poupar Da de angústia alguma dela. situação que ela pudesse estar vivendo, me entreter, ou ficar sozinha, chorar. Aham, Aí, aham. agora a gente, depois que a gente fica mais velha, a gente ainda fala, pô, realmente eu vivi muito com a minha avó, foi muito intenso, assim, Aham. né? Aí a gente vai se É aquele conhecendo, clichêzão, né? A gente só entende depois que vira mãe, Ah, né? total. Aí a gente começa, vira mãe, vira pai, a gente e depois começa a que fica mais entender. velho, né? Que a gente começa a investigar, né? Claro. Investigar as coisas. Mas eu queria saber se os teus filhos tiveram essa relação com os teus pais também. Tiveram. Os meus filhos tiveram essa relação também com os avós, muito intensa, muito super bonita, assim, muito carinhosa. Ainda temos uma avó, né, que é a mãe Claro. do Rodrigo. É. E é super bonitinho, sabe, o respeito, a relação, a amorosidade. Eles são super queridos, assim. Foram e são. É que assim, você conviveu muito com o seu Arthur e com a dona Celina ali, e de vez em quando a dona Contita também estava junto, né? Sim, Que é a mãe do dona seu pai, né? Conchita, é. A dona Conchita era mais excêntrica, era uma figura assim. Gente, eu adorei ouvir a história dela. Eu acho que eu associei um pouco com a minha avó, que também era funcionária da Receita, Aham. e uma mulher muito À frente. dona de A si. minha avó era muito faca na bota. Assim, ninguém entendia ela, todo mundo achava ela meio louca, assim. E vocês também, né? Sim, Uhum.
A gente, assim, ela ia lá em casa, mas ela não gostava muito de beijo, ela era assim, super meio desconfiada, sabe? Ela, no final, já mais velha, ela virou homeopata, então ela chegava lá em casa com um monte de sacola, e ela ia abrindo aquelas homeopatias, tirando do jornal, separando pro fulano, para um funcionário lá da Receita, para um não sei quem, ia separando aquelas coisas, e tu tá o quê? O nariz, coriza, toma esse aqui, para dormir esse aqui, não sei o quê. Fazia o que ela tinha que fazer, pegava um monte de sacola, ela era meio sacoleira, assim, ia-se embora, não dava trela. Mas tem pra muito ninguém. de Conchita na Fernanda. Tem, com certeza. Eu acho que a autonomia, né, a falta de medo de viver sozinha. Até tô falando com uma amiga que tá pensando em se separar, ela disse, ai, Fê, eu tenho tanto medo, sabe, de viver sozinha. Eu falei, olha, sobre isso eu não posso te falar, assim, porque se é uma coisa que eu nunca tive medo é de viver sozinha, de sair para o mundo, sabe, de lutar, de conhecer gente. Tanto que eu cheguei aqui, né, não conheci ninguém. Então isso para mim nunca foi uma questão, assim. Eu acho que a gente herda muita coisa, né? Às vezes até sem querer, né? Sem dúvida. Vem, Sem dúvida. Vem tudo, né? É isso, vem vem o o bom, pacote vem o ruim. inteiro, o bom como e o diz a ruim. Manu que trabalha com a gente, questão de gênesis. Isso, né? É uma coisa isso, impressionante. Isso.